Olá, estamos aqui no nosso segundo episódio de Frente para o Calegari, hoje com o professor doutor Américo BD Freire Júnior, e vamos tratar de garantismo penal. O professor doutor Américo é juiz federal, professor do mestrado e doutorado da FDV em Vitória e juiz instrutor no Supremo Tribunal Federal. Professor, é uma honra recebê-lo aqui, uma satisfação de tratar de um tema tão polêmico que em seguida eu vou apresentar. Também tem um livro publicado sobre fundamentos do garantismo no processo penal. Gostaria que o senhor se apresentasse um pouco, professor, e depois a gente começa a trabalhar e tratar um pouco desse tema tão polêmico no Brasil, que tem ideias, de um lado, discussões sobre outro, tem gente que diz que garantismo se impõe de uma forma, outros dizem que isso não é verdade. Então, logo nós vamos lhe ouvir sobre isso. Prazer muito grande. Meu nome é Américo BD e estou aqui à disposição. Eu digo, faltou o ponto alto do meu currículo, que é ser torcedor do Paysandu e também do Flamengo. E estamos aqui para discutir esse tema, né? A minha disciplina que eu dou aula, como você falou no programa de pós-graduação da FDV, é sobre garantismo. Só que é garantismos, justamente reconhecendo que há essa disputa sobre o sentido teórico e sobre qual o alcance da expressão garantismo deve ter no Brasil e no direito comparado. Então vamos começar pelo conceito. O que seria o garantismo? Porque muita gente confunde garantismo com abolicionismo, garantismo com intervenção mínima do direito penal, garantismo com medidas mínimas processuais. O senhor poderia começar definindo o que é o garantismo? Pronto, esse é um tema bem interessante. Digamos que se fosse conceituar, garantismo seria a imposição de limites e vínculos aos poderes públicos e poderes selvagens. A expressão do Ferraioli é assim que ele usa para os poderes privados. Então, essa imposição de limites e vínculos a respeito a direitos. Eu brinco que o Ferraioli disputa com Kelsen quem é mais citado e menos lido. Todo mundo cita Ferraioli, fala sobre garantismo, mas não estuda garantismo. Então, esse é um problema grave. Por exemplo, o Conjur, recentemente, fez um livro em que ele dividiu os ministros do Supremo em dois tipos, os garantistas e os legalistas. Essa classificação, com todo respeito, só pode ser feita por quem nunca estudou garantismo. Porque o primeiro postulado da teoria garantista de Ferraioli é a legalidade. Então, não faz nenhum sentido dividir entre garantismo e legalismo. Então, esse é o primeiro cuidado. A gente precisa, de fato, desmistificar. Como você traduziu para o Brasil o direito penal do inimigo do Jacobs, é a mesma coisa. As pessoas falam que ele disse uma coisa e não é o que ele disse, e vice-versa. Então, a gente precisa ter cuidado em relação a essa questão. E também lembrar que o Ferraioli é um autor principal do garantismo, mas a teoria não é só dele. Outras pessoas escrevem e podem debater sobre qual é o alcance do garantismo. Sobre essas duas questões iniciais, é muito importante deixar claro o seguinte. O Ferraioli tem 2 capítulos no Direito e Razão, no qual ele critica o abolicionismo penal. Então, ele não é abolicionista. E há 2 anos atrás, ele publicou na Itália, que já tem uma tradução na Espanha, pela Trota, traduzida pelo Perfecto Ibáñez, não tem tradução no Brasil, a refundação do garantismo penal. Então, ele tinha o livro clássico dele, Direito e Razão, e agora, há 2 anos atrás, publica essa refundação do garantismo. E é importante a gente pontuar aqui o seguinte, o Ferraioli não é um autor penalista. O Ferraioli é um filósofo. Ele próprio deixa claro isso, e a principal obra dele, dita por ele, é Principia Iuris, que são 3 volumes sobre a teoria do garantismo como um todo. E a teoria do garantismo geral é uma garantia axiomática, é uma teoria lógica. O último capítulo, o último volume do Principia Iuris são 600 páginas de fórmula matemática, exclusivamente de fórmula matemática. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado sobre isso. É uma teoria que, como toda teoria, é estipulativa. O direito, como dizia meu orientador no doutorado, o professor Deodato, ele gostava muito de citar essa passagem de Tobias Barreto, que o direito não é fruto dos céus, o direito é fruto dos homens. Então, o direito é uma construção histórica. Então, essa construção histórica do garantismo é uma construção que permite ter essa divergência teórica sobre o seu alcance. Mas você não pode dizer que o garantismo é abolicionista. Isso é um erro técnico. Né? Por isso que, só terminar esse ponto, uma outra classificação que é um equívoco e que essa classificação é muito divulgada no Brasil é entre garantistas e punitivistas.
E o oposto de garantismo é a expressão antigarantista e não punitivista. Porque o garantismo prevê a punição. Uma punição respeitada os direitos fundamentais, uma punição dentro da regra do jogo, mas uma punição. O Ferraioli, quando faz a teoria garantista, ele coloca as normas primárias e secundárias e coloca que é dever, são 4 postulados, como eu falei, legalidade, completude deontica, acionabilidade e justiciabilidade. Então, uma vez violado o direito, tem que ser aplicada uma pena. Então, é preciso ter este cuidado, por isso que ele não é um abolicionista. Perfeito, porque muita gente confundiu no começo, principalmente nas primeiras traduções. O Rio Grande do Sul até foi pioneiro um pouco nisso. O Tribunal de Justiça no Rio Grande do Sul, à sua época, trabalhava muito como um direito alternativo, tá? E confundia muitas vezes conceitos de direito alternativo, intervenção mínima e abolicionismo penal. Mas colocava tudo na mesma sacola, ou seja, dizendo que tudo isso seria uma obra, ou fruto da obra do Ferraioli, dizendo que, na realidade, nós tínhamos que ter uma intervenção mínima ou quase um não direito penal. Como o senhor explicou aqui, não é bem assim que funciona, até porque o garantismo se funda ou se fixa no princípio da legalidade. Então, a legalidade é um dos marcos do garantismo. Perfeito. E aí, nessa questão, é muito interessante se verificar isso. Se nós fosse trabalhar com tipos ideais, o abolicionismo é o que defende o fim do direito penal e o direito penal máximo é o outro extremo. O Ferraioli, sim, a teoria garantista é de direito penal mínimo. É a intervenção mínima. Mas esta intervenção mínima, quando ocorrer, deve ocorrer de modo eficaz. Ela deve funcionar. Não é banalizar. Esse é um problema no Brasil, né? Para tudo. Parece que toda punição tem que ser penal. E parece que a punição tem que ser sinônimo de dor. Né? Parece que tem que ter a ideia de expiação. O Garapon, naquele livro Punir Democracia, ele mostra claramente isso. A punição ela tem que ocorrer, mas não tem que ser um sinônimo de dor, de suplício, de sacrifício. O Ferraioli usa uma metáfora bem interessante, que ele defende que a punição deve parecer a mais severa possível para os outros membros da sociedade, mas a mais digna, a mais sensível possível para aquele que praticou o delito. Tanto que ele usa a expressão desviante, aquele que desviou. Né, Então, assim, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, porque um dos pontos importantes do garantismo é punir de modo civilizado. É claro que você pode discutir se prender alguém é civilizado, mas, teoricamente, é ter um respeito à dignidade, porque não se combate crime praticando crimes. O Estado não pode se equiparar ao criminoso na violação da dignidade. Há um compromisso sistemático com os direitos fundamentais. Essa é a grande preocupação da teoria garantista. Eu tinha uma pergunta mais para o final, mas aproveitando esse gancho da prisão, eu já vou fazê-la agora, que é o problema das prisões, tá? Principalmente no que diz respeito às prisões preventivas. Tá? Do ponto de vista garantista, nós poderíamos dizer que aqui o Estado falha um pouco, porque nós estamos aprovando sucessivamente reformas no Código de Processo Penal e procurando encontrar alternativas à prisão, as cautelares alternativas à prisão. Mas parece que tem sido a primeira ratio decretar a prisão preventiva e depois os tribunais revisam essa aplicação, tornando, na realidade, o que o legislador queria, que seria a eficácia de medidas cautelares para que nós não tenhamos um encarceramento em massa. O garantismo poderia, de uma forma ou de outra, dizer que isso, na realidade, fere um princípio garantista no processo penal? Essa é uma questão bem importante e bem interessante. Vamos lá, 2 aspectos. O primeiro, eu vou aproveitar a pergunta para mostrar que toda teoria tem seu grau de arbitrariedade. O Ferraioli, quando falava de prisão, ele defendia no Direito e Razão que a pena máxima de prisão seria 10 anos. E ele não explicava o porquê 10. Por que não 15? Mas ele defendia 10. Recentemente, durante a pandemia, o Ferraioli publicou um livro chamado A Constituição para a Terra. E ele faz uma proposta concreta de 100 artigos dessa Constituição para uma federação global, como ele chama. E aí ele passa a defender uma pena máxima de 20. Então, ele não explica porque antes era 10 e nem porque ele mudou para 20. Mas, então, tem essa dificuldade do ponto de vista da um pouco de arbitrariedade em qualquer teoria. No que tange à prisão preventiva, de fato, o Ferraioli fala expressamente que é uma contradição do ponto de vista da presunção de inocência. Você deveria aperfeiçoar o sistema para ter uma duração razoável do processo que não dependesse da prisão preventiva.
Porém, no mundo inteiro se utiliza o mecanismo da prisão preventiva. Esse é um fato e uma necessidade, porque você tem hipótese de destruição de prova, risco de fuga. Então, há um consenso da própria ONU no que tange à necessidade de utilização. O problema é, como você bem colocou, é que às vezes se coloca como prima ratio. A ideia é, a regra tem que ser a liberdade, a regra tem que ser a presunção de inocência. Por mais que a pessoa tenha praticado o crime, o momento de punir é após o processo, e não durante o processo. A preventiva não pode ser uma pena. Né? Aliás, tem vários autores que colocam isso, o processo como pena, a função, a prisão já ela própria funcionando como pena, especialmente quando depois vem absolvições. E é claro que os fundamentos são diversos, não necessariamente poderia existir um fundamento para a preventiva e que depois... Mas é preciso encontrar este equilíbrio, porque a população, de um modo geral, e essa é uma preocupação que o judiciário precisa ter, de saber dialogar com a população, as expectativas da população, mas respeitando os direitos fundamentais, você tem situações que são extremamente complicadas. Eu sempre digo, a prisão ela tem que ser usada com sabedoria em última hipótese, mas às vezes é o único mecanismo eficaz e necessário para aquela questão. Por isso, até um ponto bem interessante, do ponto de vista de direitos fundamentais, o debate sobre o poder geral de cautela. Perfeito. Eu sempre entendo que é possível o poder geral de cautela se for para evitar a prisão, não como uma forma de agregar uma restrição a quem deveria ficar em liberdade. Então, se for para evitar uma prisão, aí é razoável o poder geral de cautela. Né? Então, isso precisa... Ou seja, o legislador... A própria retenção de passaporte não estava na legislação inicialmente. Então, você criar mecanismos dessa forma para esse tipo de medida... Agora, quando se discute, por exemplo, na teoria do Ferraioli, ele é contra a pena de multa, por exemplo. Ele claramente fala que as penas pecuniárias não têm nenhum papel e podem passar da pessoa do criminoso porque você terceiriza a pena fazendo vaquinhas, não importa de que lado seja. Perfeito. Agora, teve uma observação sua que eu fiquei pensando aqui, que é muito interessante. O judiciário dialoga com a sociedade. Muitas vezes, a sociedade cobra também a efetividade e uma resposta, ainda que seja simbólica, do judiciário. Eu digo simbólica por quê? Porque muitas vezes a gente sabe que a prisão não vai ressocializar, a prisão vai ter muito mais um caráter simbólico de uma resposta imediata à repercussão daquele delito. Então, eu lhe pergunto, em alguns casos, eu digo os de repercussão midiática, onde principalmente a mídia cobra muito uma efetividade na hora do delito, na hora do cometimento, ou logo após o cometimento, que seja aplicada uma sanção. Será que não está na hora de a gente parar de dar uma resposta para a sociedade ou para a mídia em si e nós equacionarmos se vale a pena essa prisão, porque o judiciário não precisa se justificar também para a sociedade. Ele tem que se justificar através da lei e através de medidas garantistas. Até porque essas pessoas que clamam por essa justiça imediata não sentem o peso que é o processo penal nas suas costas. Um dia podem ser eles a estar buscando no judiciário uma garantia. Então, esse equilíbrio, o que o senhor pensa? O garantismo tem alguma ideia sobre isso, de um equilíbrio, de uma cobrança entre mídia, repercussão social e prisão? Essa é uma questão muito importante, muito interessante. E pegando na tua fala, eu gosto muito de uma expressão que diz assim, o maior erro de quem é inocente é achar que, por ser inocente, não pode ser indevidamente envolvido com alguma atividade suspeita ou criminosa. E, portanto, todo mundo vai precisar de garantias. Isso aí não há dúvida. Né? E eu concordo também, o ministro Barroso tem uma frase que eu cito muito, que eu gosto, que é: o judiciário pode dar o pão, o judiciário não pode dar o circo. Então, uma coisa é o judiciário, direitos sociais, outra coisa é o judiciário, essa espetacularização do processo. O lugar de punir não é na TV, o lugar de punir não é na mídia. Isso a Simone Schreiber tem aquele livro sobre publicidade opressiva. Nós não devemos banalizar e transformar o processo num ritual sadomasoquista. Não pode. Jamais. Agora, nós não podemos esquecer, e essa é a grande dificuldade. É claro que o flagrante, hoje, ele não tem caráter cautelar. E, portanto, você precisa depois ter uma justificativa para a manutenção. E é claro que as hipóteses de conversão em preventiva, principalmente a garantia da ordem pública, é especulativa. A probabilidade de cometer iliberdade... Só que, assim, o Ripert tem uma frase clássica que diz o seguinte: toda vez que o direito ignora a sociedade se vinga e ignora o direito.
Então, assim, tem alguns casos, principalmente de violência, pessoas reincidentes, multireincidentes, que o judiciário precisa ter um certo cuidado na hora de apreciar. Não é violar garantias, não é restringir, mas é preciso verificar que esse encontro não é uma tensão fácil, esse encontro do respeito a direitos fundamentais com a... Porque quando a gente fala em direitos fundamentais no processo penal, e eu entendo, escrevemos nesse livro, eu e o professor Zanetti, que engloba no garantismo o direito da vítima. O Ferraioli, nessa refundação do garantismo, fala expressamente, citando até o Hamilton Bueno, né, parece a frase do Hamilton, olha, o lugar da vítima não é no processo. A reparação da vítima, se você usar a vítima como um mecanismo para violar direitos do réu. E a grande preocupação que eu tenho é que a gente não deve trabalhar assim, que aumentar o direito da vítima diminui o direito do réu. A gente precisa fazer um equilíbrio que respeite ambos os direitos. O réu tem direitos no processo penal, o processo penal tem que evitar a qualquer custo a condenação de inocentes, mas o processo penal, para a lógica garantista, ele tem que funcionar, ele tem que ser eficaz, ele tem que punir o culpado. Não porque o juiz quer, mas por uma forma... E aí sim, aí é para além do processo penal, a discussão de justiça criminal como um todo, de criminologia, qual é a função da pena, como nós vamos pensar meios alternativos também na prisão, a própria prisão, qual o tempo, e aí as teorias ecléticas e toda a dificuldade, não ser só um retribucionismo, não usar, por causa de Kant, não usar um homem como exemplo para os outros homens, transformando ele em meio e não em coisa. Você tem aí uma série de dificuldades práticas, porque a gente não pode negar, e esse é o aspecto que eu digo que é importante, o garantismo constitucional como um todo, que é o que Ferrari defende. O direito penal sempre chega depois, o crime já aconteceu. Uhum. Você precisa de políticas públicas inclusivas, você precisa de uma proteção a direitos fundamentais que, de fato, viabilizem uma proteção, que legitimem emancipação. As pessoas precisam realmente ter o direito de viver os seus sonhos, ter o direito de acreditar que o que está no papel, porque se evoluiu muito. O Bobbio, quando faz o prefácio do Direito e Razão, o Bobbio critica, e ele fala assim, olha, tudo bem, eu acho ótima a teoria garantista, mas quem protege a garantia? Exato. Eu sempre vou precisar, no final, do judiciário. E essa é a grande questão. E o Ferraioli tem uma teoria importante em relação ao judiciário, porque ele deixa claro que ele é contra o ativismo geral, porque ele é legalista. Ele é um positivista. Então, ele diz assim, nós precisamos melhorar a legislação também, a nossa legislação é ambígua, a nossa legislação é vaga. Então, vamos focar primeiro o legislador para depois ver. Ele é contra o neoconstitucionalismo, por exemplo, ele fala que o garantismo é outra face do constitucionalismo. Eu gostei muito ele é contra o legislador e nós temos aqui um problema que cada vez que o legislador parece que avança também, professor Américo, nós temos um outro problema de reação da sociedade, né? Então, eu queria lhe ouvir já nessa parte da prisão, que está muito interessante, porque nós estamos tendo uma aula de processo penal. E eu vejo o seguinte, a prisão preventiva, né? Eu concordo, quando nós temos a reiteração, evidentemente o sujeito é um reincidente, nós temos que, de alguma forma, tirá-lo desse convívio social, porque senão ele vai continuar praticando os delitos. Agora, isso de um lado. De outro, nós não teríamos que evitar o excesso da prisão preventiva, por exemplo, para crimes não violentos, sem grave ameaça, que nós pudéssemos, de alguma forma ou de outra, utilizarmos mais as medidas alternativas e um comprometimento de o sujeito se vincular ao judiciário com um controle efetivo, nem que nós tivéssemos um maior controle, por exemplo, comparecimento semanal, realização de entrevistas com o pessoal do judiciário, um outro mecanismo. Por quê? Só para nós termos um exemplo. Quando o legislador implementa a prisão preventiva revisável a cada 90 dias, houve uma discussão geral sobre isso. Inclusive, foi tema de o Supremo ter que intervir, porque em alguns casos o juiz não revisava, se dizia, bom, então solta automaticamente se não houver a revisão. Não, aí tem que ter uma provocação, o juiz tem que avaliar de novo, mas através de uma nova provocação. Ou seja, sempre quando nós avançamos em temas de liberdade legislativo, através do legislativo, parece que o judiciário vem e corrige isso. Talvez por um clamor da sociedade, por nós termos uma possibilidade aqui de colocação imediata em liberdade, e não é isso que a população quer. Então, nós ficamos também com uma pressão sempre em cima do legislativo, que escreve uma lei
e depois o senhor falou, não tem um ativismo. Mas, de certa forma, o judiciário ou é chamado a intervir, no próprio juiz de garantias, acabou reescrevendo a lei, né? Porque eu estava numa palestra com o ministro Alexandre de Moraes e ele conversava e falava sobre a interpretação do Supremo. E eu disse assim, ministro, com todo respeito, não foi uma interpretação conforme, né? Vossas Excelências reescreveram o juiz de garantias. Então, essa é uma preocupação que todos nós temos, né? Quando nós temos uma lei que ela parece extremamente garantista, né? Porque ela prevê direitos e garantias fundamentais, prevê tempo de prisão, parece que há uma reação muito forte da sociedade, e aí o judiciário também, tá? Ele reaquece essa discussão e acaba retrocedendo, me parece, nessas garantias. De fato, esses são temas bem palpitantes e que temos várias dificuldades, né? Várias causas. Por exemplo, vou falar de novo do final para depois voltar para a preventiva. Perfeito. Nós temos um modelo penal, por exemplo, que o sistema aberto virou piada. Uhum. O sistema aberto é mero comparecimento e hoje, em muitos locais, comparecimento virtual. Você não precisa nem ir ao judiciário. Então, de certo modo, porque, por exemplo, o Ferraioli defende que na execução da pena, a pena seja cumprida integralmente. Ele é contra benefício na execução. Expressamente. Estou falando a posição dele, não estou dizendo que é minha. Então, a gente tem problemas aqui e tem problemas lá também. A nossa execução penal ela tem uma grande dificuldade de materialização de fato, de cumprir por uma série de outros problemas. Agora, eu concordo que a gente precisa ter uma dificuldade. Os direitos fundamentais eles são contra-majoritários. A maioria apoiou o nazismo, a maioria soltou Barrabás ao invés de Cristo. Os direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana, o judiciário precisa encontrar este ponto de equilíbrio para evitar uma massificação de prisões preventivas. Essa questão dos 90 dias, e isso foi o caso do André do Rep, isso fez a mudança jurisprudencial sobre o alcance do texto. E é claro, desde o Friedrich Miller e de vários autores, a gente sabe que texto é o que está escrito, norma é como você interpreta o que está escrito. E a grande dificuldade, eu vou usar aquele exemplo de toda a aula de filosofia do direito, né? A grande dificuldade é que o texto diz mais e diz menos ao mesmo tempo. Então, você tem aquela frase clássica, é proibido cachorro no trem. Aí o cara quer entrar com urso. Você proibiu o cachorro, isso aqui é um urso. Não tem sentido. Porém, se for um cachorro cão guia de um cego, ele vai ter que entrar, porque a ideia da proibição da norma não é para essa. Então, o judiciário ele acaba que realmente tem esse papel de densificar o abstrato à luz do caso concreto, né? Von Litz dizia que não existiam dois crimes idênticos. Cada crime é um crime. Então, a gente tem essa dificuldade e aí isso causa uma certa revolta também, e causa uma dificuldade da população, e às vezes essa dificuldade... Por exemplo, quando foi discutir juiz de garantias, e várias escolhas do legislador, e aí é um grande debate que nós temos que ter, né? O ministro Gilmar também fala isso, né? Nem tudo que incomoda é inconstitucional. Não é o fato de eu não concordar. Quer dizer, eu escrevi um artigo com o professor Gustavo Sena sobre juiz de garantias, que foi citado até na decisão do Supremo, de 1000 páginas, que é um outro problema, né? Uma decisão de 1000 páginas, quer dizer, você depois, para tirar ratio decidendi, a gente quer discutir racionalidade, a gente precisa também mudar alguns mecanismos. A Corte começou a mudar essa ideia para ser mais percúria, para tentar agora analisar de modo melhor os motivos e não cada um. Mas acabou que, de fato, não dá para negar. Você mudou até o momento do recebimento. Até quando ia o juiz de garantias. A lei escolheu um, o judiciário interpretou outro. Agora, a nossa preocupação eu sempre digo, a última palavra não é do judiciário, porque existe backlash, existe reações. Um exemplo recente na Suprema Corte foi o caso da vaquejada. O Supremo declarou que as vaquejadas eram inconstitucionais, houve uma emenda à Constituição que colocou a vaquejada como uma questão cultural e o Supremo disse, ok, perfeito. Se é à vontade, vai ficar e está tudo certo. Então, esse debate mais filosófico, se o direito é aquilo que o Supremo diz que é, ou que o Supremo pode dizer que é, numa visão realista, o realismo seja americano, seja o escandinavo, quando você vai discutir realmente qual é o limite da aplicação da Constituição e o limite do próprio judiciário,
O ministro Barroso é bem polêmico, mas eu gosto da visão dele quando ele vai discutir uma visão iluminista do judiciário avançar a roda da história. O problema é combinar com a sociedade. Porque também certos avanços, por mais que sejam em nome de direitos fundamentais, certos avanços têm uma dificuldade. Em penal, isso é extremamente complexo, né? Então, assim, essa ideia de garantias, quando se fala... tem um autor, que agora me fugiu o nome, que diz assim, a teoria nova ela só vai conseguir ser aplicada quando o antigo literalmente morrer. Os antigos... Então, assim, a nossa Constituição já tem 35 anos. Agora, a ideia de direito ela está sendo fortalecida. Nós estamos vivendo uma etapa em que está sendo a prova de direitos fundamentais. Então, eu acredito, eu tenho esperança que se vai encontrar esse equilíbrio entre proteção da vítima, do réu e da sociedade no processo. Aproveitando essa sua opinião sobre processo penal e sobre garantismo, eu vejo muito problema também, e a gente verifica isso na prática, nas audiências de custódia, né? A audiência de custódia, por um lado, representou um avanço significativo, mas ela, no fundo, analisa só se o sujeito sofreu alguma arbitrariedade na prisão. Não seria já o momento oportuno de fazer uma revisão se é necessária a decretação da prisão preventiva naquele momento? Porque muitas vezes a audiência de custódia ela é realizada, ela verifica simplesmente um requisito formal daquela legalidade da prisão, se houve arbitrariedade ou não, foram cumpridos os requisitos do flagrante. Pois bem, ou da decretação de uma preventiva. Logo em seguida, o sujeito é encarcerado. Não caberia já o juiz, num sistema garantista, avalizar, né, ou verificar, ou reavaliar se aquela prisão realmente é necessária naquele momento? Porque senão se torna o judiciário um mero o juiz se torna um mero carimbador daquela custódia preventiva. Esse é um ponto bem interessante, porque, primeiro, não estou dizendo que é certo, mas é como é. Nós só tivemos audiência de custódia quando existiu a resolução do CNJ. Exato. Enquanto teve Tratado Internacional, Pacto de São José, não saía do... a resolução do CNJ é que, de fato, fez implementar as audiências de custódia. E há um debate profundo nesse tema sobre realmente qual o papel das audiências de custódia. Se, por exemplo, cada vez se reconhece mais o problema das falsas memórias e a dificuldade da prova testemunhal, especialmente de policiais, você deveria aproveitar aquele momento da audiência de custódia e já antecipar e garantir o contraditório e já garantir aquela prova naquele momento, a qualidade epistêmica é muito maior do que daqui a 2 anos. Perfeito. Será que não deveria ser se pensado para, de fato, fazer esse momento? Outro debate, que alguns autores são a favor, outros são contra. Eu posso já oferecer um ANPP na audiência de custódia? Aquilo ali já pode viabilizar que aquela pessoa será já solta, tendo em vista que é um caso que cabe a ANPP? Então, sem dúvida nenhuma, é importante a compreensão de que ela é um controle de abuso da polícia. Agora, o Brasil, às vezes, eu brinco isso, ele é como o torcedor do Paysandu. A gente jogou uma vez a Libertadores, a gente acredita que a gente vai ganhar a Libertadores a qualquer ano. Só está esperando o momento, depois que os 12 grandes já ganharam, agora vai ser a vez do Paysandu. Você vê o seguinte, a nossa legislação do pacote de crime botou 24 horas para audiência de custódia. A Corte Interamericana tem precedente 72 horas, 5 dias, porque uma coisa é 24 horas em Brasília, outra coisa é no Pará, outra coisa é que é um estado grande, que você tem dificuldades de deslocamentos. Então, às vezes, o legislador se empolga. Às vezes, você coloca uma expectativa demais, mas eu concordo que sim, que é dever de um juiz verificar se aquele caso não é caso de flagrante, de determinar a soltura imediata e, se for o caso, o trancamento daquela própria investigação. É dever dele. Tanto que uma crítica que é feita, e eu gosto dessa crítica, é a expressão juiz de garantias. Porque todo juiz é juiz de garantias. Exato. Não é só aquele juiz inicial. O juiz tem que garantir a correta aplicação da lei. Exato. Todo juiz tem esse dever. Então, você fala, se um é de garantia, o outro é para quê? Exato. Isso, assim, a expressão não foi das melhores, mas a ideia e a preocupação com que, de fato, se evite eventuais abusos e se garanta uma maior proteção, ela é completamente compatível com o garantismo. Agora, aproveitar, por exemplo, esse é um debate do Ferraioli, que é um problema no mundo.
O Ferraioli continua sendo contra qualquer tipo de acordo no processo penal. Sim. Então, para ele, para o modelo garantista, não se admite acordo. Ponto. E me parece que há uma perda de uma chance, para aproveitar da teoria, de discutir quais são os limites e possibilidades de fazer um acordo. Porque, por exemplo, para mim, o ANPP, o juiz só deve admitir o ANPP se tiver, por exemplo, provas que ele poderia receber a denúncia. Senão, se você não tem elementos para receber a denúncia, como é que você já vai aceitar um acordo? Aproveitando, esse tema, professor Américo, é muito interessante. O Hassemer era contra também. Sim. Ele dizia que isso era um direito penal de segunda velocidade, que ficava entre um direito administrativo sancionador e um direito penal. Né? Ele chamava de um direito de intervenção. Até porque quando o Silva Sanches faz essa divisão de 3 velocidades, e aí eu vou chegar nesse ponto dos acordos, né? Muitas vezes nós já tivemos isso lá em 95, na Lei 9.099, onde nós tivemos os institutos do acordo na transação penal e na suspensão condicional do processo. E ocorre que eu vou chegar no seu ponto, que muitas vezes nós tivemos transações lá deixadas sobre a mesa do juiz prontas e de fatos atípicos. Mas era aquele peso na consciência do sujeito que comparecia em juízo. Olha, ou você faz o acordo, tem o risco da condenação. Tá? Que no sistema americano existe um livro que chama Overcriminalization, onde Douglas Ussack, que é um catedrático, se não me falha a memória, de Nova York, ele expõe isso, que em vários casos de acordos propostos pelo Ministério Público, se fossem levados a juízo, não haveria prova para condenação. Mas por que o americano faz o acordo? O processo é muito caro e ele tem a sobrecriminalização, que é a superposição de acusações. Ou seja, eu coloco 4 ou 5 delitos, mas te faço a proposta de acordo por 1 ou 2. Então, como o sistema é caro, o sujeito acaba aceitando. Voltando para a sua intervenção aqui, para a sua fala, que eu achei muito interessante. Concordo com isso. A NPP, o Ferraioli sendo contra os acordos, eu acho que o acordo ele deveria ser feito num caso onde houvesse viabilidade acusatória. Tá? Porque muitas vezes eu nem vislumbro que isso tenha viabilidade para chegar ao final com uma condenação, com uma sentença, ou porque falta justa causa, ou porque o fato é atípico, mas não é isso que a gente vê na prática. Talvez pelo volume de processo, tem lá a proposta e o sujeito com medo também aceita. Até essa é uma crítica que se faz, que muitas vezes se dizia o seguinte: nos acordos dessa segunda velocidade, o sujeito abre mão de se defender no processo e o Estado abre mão de impor-lhe uma pena ao final. Mas aqui quem é que sai ganhando nessa soma zero? Tá? Porque não se sabe, na realidade, se o Estado lograria êxito na condenação e tampouco se sabe se o sujeito seria absolvido. Tá? São 2 questões bem interessantes aí, né? A professora Silvia Barão, da Espanha, ela fala isso. Os acordos são mais de direito penal e menos processo penal. E é o nosso problema também do transplante, que o Langer fala. Eu sou a favor do acordo, não do modelo americano. Uma coisa, o overcharging, por exemplo, que você bem relatou, o overcharging é um absurdo. Você permitir que o cara possa estipular, você tem que mostrar as cartas na mesa, você tem que agir com transparência. Então, é só uma questão que é um tema que eu gosto muito, que é o limite do paternalismo. Até quanto o Estado ele tem melhores condições de avaliar a melhor situação para o próprio réu e o seu advogado. Quer dizer, a chave dos acordos, primeiro, a reparação do dano, para mim, é obrigatório, porque para garantir a vítima, e depois é uma opção do advogado e do réu. Ele sempre tem direito ao processo full, ele sempre tem direito. Então, até do ponto de vista da defesa, é uma oportunidade a mais que a defesa tem. Por isso que eu não vejo como inconstitucional. Agora, claro, nos Estados Unidos tem esse aspecto. Muitos discutem, mas aí vai pegar uma pena maior porque não aceitou o acordo, né? E tem um livro lá, Por que Inocentes Confessam, e vários outros que procuram mostrar essa situação. Claro, você tem uma série de dificuldades, mas justamente por isso que eu acho que a teoria deveria estabelecer quais as condições democráticas do acordo, né? Aquele livro sobre acordos no processo português, do professor Figueiredo Dias, ele mostra bem isso, né? Na Alemanha, os acordos começaram sem previsão na lei, de novo. Sim. A ideia dos acordos na Alemanha começaram pelo MP e juiz. Mas aqui até a colaboração premiada, se não me falha a memória, ou a NPP também, algumas coisas foram regulamentadas pelo Ministério Público. Tá? Sim, o NPP primeiro começou com a resolução do CNMP. Exato. E depois foi se aperfeiçoando. Sim. Tá? Primeiro tiraram até o juiz. Exato. Na primeira versão da resolução não tinha nem judiciário no acordo.
Mas alguém tem que homologar. Sim, tá? pois é. Até para ter um controle jurisdicional do acordo. Exato. Mas todas essas questões são interessantes e nos levam a refletir sobre isso. Né? O acordo, na realidade, até que ponto funciona? Eu vou lhe fazer uma questão agora muito interessante. Por exemplo, a gente tem visto que na NPP tem os requisitos objetivos, que eu concordo, reparação da vítima é um deles, evidentemente, temos que reparar o dano, mas existe a discricionariedade do Ministério Público nos acordos. E aí eu me pergunto o seguinte, eu tenho visto em alguns casos a questão subjetiva, ou seja, um direito penal do autor, e aí entra em cheio no garantismo. Por quê? Pelo sujeito ter exercido uma condição, uma qualidade de funcionário público, tá? Na prática daquele delito. Existe o preenchimento dos requisitos objetivos, e aí vem a discricionariedade do órgão acusador, que diz o seguinte, não, nesse caso não cabe o acordo, porque o sujeito foi funcionário público, foi delegado, foi juiz, foi promotor e etc. Bom, mas aí nós não estamos mais reprovando o fato, nós estamos reprovando quem foi o sujeito. E isso nos remete a um direito penal do autor que fere a culpabilidade. Isso não feriria o garantismo também? Esse é um problema bem interessante, que é esse... Eu acho a cláusula e a possibilidade de customizar o acordo com uma cláusula para o caso concreto, eu acho isso muito importante e útil. Teve um caso interessante de Vitória, que o Ministério Público Federal era crime de, entre aspas, pedofilia na internet, e ele colocou como cláusula o cara frequentar um curso e estudar sobre as consequências e ele ter uma visão mais reparadora para ele, muito mais útil do que prendê-lo, simplesmente tentar tratar essa situação dele. Então, mas é claro que há margem de abusos, né? O Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus, estava discutindo 4 teses vinculantes e decidiu, como era já a sua jurisprudência, que não há um direito público subjetivo ao acordo, mas que há um direito fundamental de uma manifestação razoável e adequada do Ministério Público sobre as razões pelas quais ele não vai oferecer o acordo. E aí sim, a gente vai ter que fazer uma análise se de fato esse critério, por exemplo, o STJ tem precedentes dizendo que um peculato de um juiz, de um delegado, de um promotor, justifica o aumento da pena. Perfeito. Porque são atividades que têm função para combater o crime. Então, claro, quando fala juiz combater crime é um desespero, mas entendo bem o contexto que eu estou dizendo. Claro, respeitado todas as garantias, não é para usar a expressão do Franco Cordeiro, um inquisidor paranoico e que quer, de qualquer modo, punir. Não é isso, não se trata disso. Então, a gente precisa verificar qual é, de fato, o fundamento que o Ministério Público vai utilizar. Agora, claro, quando você tira, e esse é um dilema que o Ferraioli mostra bem ao longo do tempo, né? Em tudo, em todas as camadas do processo penal. Mais legislador, mais juiz. Mais legislador, mais juiz. É prova tarifada ou é livre convencimento? A prova tarifada gera injustiça, o livre convencimento gera injustiça. É uma pena fixa do legislador ou mais poder do juiz na dosimetria? Isso gera injustiça, gera injustiça. Então, como Aristóteles falava que a virtude está no meio termo, no equilíbrio, eu acredito que nesse conflito entre o rochedo e o mar, daquela frase clássica, quem apanha é o réu, quem apanha é a vítima, que ficam nesse dilema assim, mais legislador, mais juiz, como nós vamos equacionar isso? E eu digo assim, o ministro Marco Aurélio tinha uma frase que a injustiça, às vezes, é o preço de viver no Estado Democrático de Direito. Às vezes, em alguns casos, né, especialmente quando se discute prova ilícita, né? Paciência, aprovou mal, não provou. Então, a gente precisa, democraticamente, construir um direito que tente ser adequado à nossa realidade, mas uma realidade civilizatória, né? Eu lhe fiz essa pergunta mais porque na tradução do direito penal do inimigo, e essa é uma das coisas que eu me debato, eu sempre digo, eu sou o tradutor, não concordo com aquelas ideias. Tá? Sim. E uma delas, inclusive, é identificar pontos que a nossa legislação tenham, na realidade, alguma relação com o direito penal do inimigo. E eu, uma vez estudando, me defrontei com uma delas que seria as circunstâncias judiciais na aplicação da pena. Por exemplo, a personalidade do autor. Tá? O juiz não pode verificar personalidade para aumentar a pena, até porque a gente não tem um conhecimento psiquiátrico aqui, psicológico, nesse caso concreto. Isso seria um direito penal do autor, dizer o seguinte, olha, esse sujeito, porque ele pertenceu a tal grupo, ou a tal raça, ou a tal etnia aqui, ele, na realidade, tem que ser reprovado de forma mais grave. Isso se fazia no nazismo. Tá?
Então, mutatis mutandis, eu me pergunto se esses requisitos subjetivos não ferem um pouco o garantismo. Embora, claro, eles estejam dentro da legalidade, porque a lei prevê isso. Né? Perfeito. Eu fico bem à vontade. Eu sou juiz há 23 anos. E nas minhas sentenças eu declaro a não recepção e não avalio nem personalidade nem conduta social. Perfeito. Então, está expresso nas minhas decisões, são públicas, eu fico bem. Tem artigo publicado, vai sair um livro agora pela Tcheram, que eu coordenei com o professor Gabriel Queiroz e com o professor Anitua, da Universidade de Buenos Aires, sobre dosimetria da pena na América Latina. Vai ter um artigo de cada país da América Latina discutindo esse problema da dosimetria da pena. Porque, de fato, o sistema penal é do fato, mas o tempo inteiro o legislador busca essas questões de personalidade, de criar a ideia de um inimigo, né? E o próprio Jacobs diz, olha, uma parte eu diagnostiquei, não estou dizendo também que eu concordo com o que o Estado está fazendo em relação a determinadas pessoas. Porque é claro que você tem problemas estruturais e dificuldades de alguns indivíduos que são totalmente antissociais, que não tem como conviver em sociedade, mas o Estado precisa encontrar uma forma civilizada de tratar isso. E, claro, não dá para concordar, por exemplo, com aquela doutrina americana do Three Strikers, de colocar, não dá para admitir também esse tipo de excesso de direito penal do autor. Mas alguns resquícios acabam existindo no ordenamento todo. E foi bom você falar isso, para eu destacar o seguinte, o próprio Ferraioli deixa claro que a teoria garantista é um modelo ideal, ela existe em abstrato. Cada país vai ter o seu garantismo de acordo com o que é possível em cada sociedade. Porque esse é um modelo ideal. E mais, ele deixa claro que é um modelo inacabado, que é um modelo em construção. E essa frase, eu acho uma frase genial dele, porque a teoria dos direitos fundamentais ela tem que ser inacabada. Uhum. Porque quando a gente não discutia intimidade na internet, porque não existia internet. Então, a gente não sabe como vai evoluir a sociedade. Então, novos direitos surgem a partir de novas circunstâncias. Então, o garantismo precisa ter essa plasticidade de se adequar aos novos tempos e às novas realidades, de forma a que possa fazer uma proteção, evitando o abuso, seja do Estado, mas aí é um outro aspecto importante, seja do que ele chama de poderes selvagens, que mudam o próprio direito, né, de acordo com o seu interesse. A gente está se aproximando do final aqui, umas perguntas sobre bem jurídico. O Roxin, por exemplo, num livro que ele escreve sobre... São 2 palestras dele, que ele escreve sobre a emissão do direito penal como proteção de bens jurídicos. E ele diz que muitas coisas com a evolução da sociedade deixaram de receber a proteção penal, como tabus, por exemplo, sexo entre pessoas, né, do mesmo gênero, na realidade, entre parentes, etc., que até um determinado momento da história eram criminalizados. Ele diz que com essa evolução, a teoria do bem jurídico tem que acompanhar a sociedade e proteger só o que é o essencial para o convívio social. O garantismo, nesse ponto, concorda com isso, na proteção de bens jurídicos? Sim. O Ferraioli, ele, até onde eu me lembro, ele não fala em bem jurídico, ele não adota a teoria, porque isso é uma questão interessante, né? Nós importamos da Alemanha, e eu concordo com a teoria do bem jurídico, mas os ingleses usam o harm principle. A teoria inglesa é toda harm principle, o princípio do dano, ela não usa a teoria dos bens jurídicos. E na própria Alemanha houve aquele debate por causa do crime de zoofilia, se deveria ou não existir, se a teoria do bem jurídico estava morta ou não. E eu acho que não. Eu acho que sim. O direito penal precisa, de fato, proteger bens jurídicos e só bens jurídicos relevantes. A gente precisa, de fato, o legislador não é livre para tipificar qualquer coisa. Né? Nós precisamos ter um filtro e um controle muito grande. E aí o Roxin fala, inclusive, que não deve criminalizar a moral. Exato. Você tem todo um problema sobre o que nós devemos e podemos criminalizar. E eu acho que, de fato, isso é uma questão importante, porque, assim, com todo respeito, eu tenho 23 anos, o senhor deve ter uns 30 anos de docência e eu não sei metade dos tipos penais que existem no país. Exatamente. Acho que ninguém conhece todos os tipos penais, fora a legislação esparsa. Né? Sim, ninguém conhece. Ninguém conhece, porque tudo vira crime. Cada lei que você cria, e aí você cria uma situação. Então, assim, e nós precisamos, no processo penal, que é a matéria que eu mais atuo,
pessoal brinca que o CPP já teve aposentadoria compulsória, né? Ele já está com 80 anos aí e não muda. E você faz, por mais que você tem várias coxas de retalho, mas uma organicidade, uma sistematicidade é necessária. Então, assim, de fato, me parece que na lógica garantista, ela é compatível com a teoria dos bens jurídicos e, sim, nós precisamos fazer filtros e esse tipo de filtro, ele não pode ser um filtro na moral, para mim tem que ser um filtro de direitos humanos. A lógica é os direitos humanos, por isso que o direito penal é sério, deveria ser só para fatos sérios. Se não é sério, não é penal. Exato. Não deveria ser tratado com penal, deveria ser resolvido em outras esferas do direito. Essa é uma ideia, inclusive, que o Hassemer tinha, né, porque trazer muitas coisas que seriam do direito administrativo sancionador para a esfera penal, acaba havendo uma criminalização em excesso, né? Porque muitas coisas o direito penal se utiliza, ou melhor, o legislador se utiliza do direito penal, por exemplo, para cobrar tributo, para arrecadar, e isso poderia ser resolvido numa esfera civil, administrativa. Mas, enfim, nós temos hoje uma supercriminalização também de condutas, tendo em vista que o Estado é ineficiente em algumas áreas e acaba se utilizando da ameaça da sanção penal, né, que deveria ficar de fora nesse sentido. A gente não dá para negar, por exemplo, quando você aceita que o pagamento extingue a punibilidade, que a única função aí foi arrecadar. Foi arrecadar. E que há todo um problema sobre o direito penal econômico de realmente saber de que modo o Estado deve atuar nessa livre concorrência, digamos assim. Porque, como se fala, o sonegador também viola a livre concorrência, porque ele vai ter menos custo. Exato. Então, você cria um ambiente perverso do ponto de vista da iniciativa privada quando você não tem punições. E o fato de não ser penal, às vezes, poderia ter sanções mais rápidas, mais efetivas, né? E nós sabemos que, para muitas pessoas, o bolso atinge mais do que até a própria prisão, a própria liberdade. Então, dependendo da forma como for construída essa resposta estatal, ela efetivamente pode ser mais eficaz. Porque, assim, eu brinco, o Maurício Zanoide publicou a tese dele de titular da USP, e ele começa a tese dele dizendo o seguinte: olha, se você perguntar para um juiz hoje, qualquer juiz que atua no penal, ele vai reclamar do sistema. Se você perguntar para um promotor, ele vai reclamar para o sistema. Se você perguntar para o advogado, ele vai... Então, está ruim para todo mundo. É verdade. Então, se o sistema está ruim para todos os operadores e os professores, então que lutem para tentar encontrar... Não, nós professores hoje sofremos, porque a gente não consegue nem dizer o que está acontecendo na sala de aula, porque a jurisprudência também oscila muito. Pronto. Antigamente, a gente dizia, professor Américo, o senhor deve lembrar disso com 23 anos de docência, que nós chegávamos assim, a jurisprudência dominante é essa. Hoje a gente diz isso, amanhã já não é mais a jurisprudência dominante. É verdade. Salvo onde nós temos súmula ou nós temos já os precedentes. Sim. Mas se não. E mesmo assim, em temas de repercussão geral, eu dou o exemplo, o 990 dos RIFs. Agora o STJ formou na sessão uma nova interpretação do compartilhamento de provas, que não é necessariamente o que entende a primeira turma, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Não é mesmo? Exato. Então, nós temos esse problema, essa dicotomia, esse diálogo que existe entre uma corte e a outra, e muitas vezes que são diálogos dissonantes, tá? E que é difícil para quem vai explicar o direito, tá? Ou dar uma aula sobre isso, expor qual é a posição que existe hoje no mundo jurídico. Realmente, do ponto de vista de segurança jurídica, há uma piada que diz assim: no Brasil, o passado é incerto. Se o passado é incerto, você querer fazer prognóstico para o futuro ou tentar, de algum modo, garantir segurança e estabilidade é algo complexo, é algo realmente bem... Infelizmente, assim, o novo CPC coloca, e aí é uma regra que está no CPC, mas a gente cita no livro, porque tem um capítulo sobre garantismo e precedentes. O Zanetti foi orientando do Ferraioli e tem um livro só sobre precedentes, que foi a tese dele lá, na Itália. Ele fala que os tribunais devem manter sua jurisprudência íntegra, estável e coerente. Perfeito. Veja, são os três, íntegra, estável e coerente. Há um compromisso com o passado, como o Dworkin fala do romance em cadeia, você não começa o marco zero do romance, você entra e aí... Só que a complexidade dos fatos, a complexidade dos casos e, às vezes, uma nova composição... Muda tudo. Muda por completo.
muda por completo. Perfeito. Para nós finalizarmos, professor Américo, primeiro foi uma aula hoje, né, de filosofia, direito penal, processo penal e constitucional. Quando uma conversa é agradável, o tempo flui. Eu tinha muitas perguntas, mas poderíamos gravar outro podcast com a sua presença. Para encerrar, o que o senhor falaria sobre o garantismo? Podemos acreditar que o garantismo nos serve para o direito penal e o processo penal como garantias para que nós tenhamos uma legislação segura, a gente possa acreditar num sistema legalista, que as regras serão observadas dentro do sistema? Eu acredito na importância da teoria garantista. Nós colocamos que o garantismo é um direito, é uma teoria muito importante do ponto de vista que ela tenta... É engraçado isso, né, com a história. Muito do garantismo é o iluminismo. Nós estamos tentando apenas trazer luzes de novo e trazer de um modo civilizatório dilemas da condição humana. Mas, assim, nós temos que reconhecer também que o garantismo tem suas limitações. O maior, digamos, calcanhar de Aquiles do garantismo é a teoria da interpretação do direito. O Ferraioli não tem uma teoria própria da interpretação, é a parte da hermenêutica, que o Dworkin já vai dar mais poderes aos juízes. E, por exemplo, o garantismo tem uma dificuldade com o 8 de janeiro e nós precisamos defender a democracia. Então, nós temos uma questão que nós precisamos, de fato, entender os limites de toda a teoria. Então, não existe... Eu brinco o seguinte, na física, não conseguiram fazer a teoria do tudo. Então, se na física das ciências naturais não consegue, imagina nas ciências sociais. Então, no nosso sistema, ele vai ser um sistema sempre de regras e exceções, a depender das circunstâncias de momento. Por exemplo, se você me perguntasse antes de uma pandemia se era possível proibir as pessoas de sair de casa fora do estado de sítio, eu diria jamais. Acho que toda pessoa. E durante a pandemia, qualquer pessoa razoável dizer, não, pode, já que não teve, mas o Supremo fez bem, atuou daquilo que deveria atuar, a proteção do direito à saúde. A Constituição italiana já falava expressamente, a nossa Constituição não tinha essa questão expressa de atingir liberdade em nome da saúde, a da Itália já tinha. Mas é óbvio que aí você não pode, com todo respeito a quem pensa diferente, que o problema do Brasil hoje é isso, quem pensa diferente não é meu inimigo. O fato de pensar diferente. E aí o Ferraioli tem toda uma teoria da democracia, que é o livro 2 do Princípio Iuri, que eu vou terminar com essa frase dele que eu gosto muito, que fala o seguinte: o que caracteriza a democracia é o livre dissenso, não é o livre consenso. Não é o fato da gente concordar, é o fato de te divergir e estamos aqui. Porque nos sistemas que não são democráticos, se a gente diverge, meu amigo, você não está no mesmo lugar. Então a gente precisa ter esse cuidado, respeitar o direito do outro, respeitar que a Constituição não tem um único modo de vida legítimo, que a Constituição ela é plural e justamente por ser plural, o garantismo é uma opção, não é a única, não é a luz do caminho e a verdade, mas é uma opção, para mim, democrática, importante, que justamente por permitir, por acolher a diversidade de direitos fundamentais, é adequada. Professor Américo, obrigado. Eu conversei aqui com o professor Américo B.D. Freire Júnior, autor, ou melhor, coautor dos Fundamentos do Garantismo Processual, uma nova perspectiva da teoria geral do processo. Tivemos uma aula, professor. Muito obrigado. Professor Américo, como já disse no começo, além de professor, é juiz instrutor com larga experiência. Então, nada mais que uma autoridade que exerce, de fato, o dia a dia na magistratura, verificando as questões de fato e de direito, para nos trazer todas essas ideias aqui do garantismo. Obrigado, professor Américo. Foi uma satisfação muito grande. O privilégio é meu, que eu agradeço a todos. Um abraço, saudações bicolores, que é quem torce para o Paysandu e do Flamengo também. Essa parte do Flamengo, o Paysandu eu deixo. O Paysandu eu deixo, mas do Flamengo nós vamos cortar, porque eu sou gremista, o Flamengo...